Entrando. Olá, estamos no ar. Boa noite a todas e a todas. Estamos fazendo a live hoje com a pré-candidata a vereadora no município de Canoas, Rio Grande do Sul, da onde nós estamos falando. E tendo em vista que nós temos as eleições esse ano, eleições extremamente importantes, onde nós vamos estar confrontando aí os projetos, né? Um projeto conservador e um projeto democrático. E em Canoas nós temos uma nominata de candidatas progressistas que está concorrendo. A Tela é uma delas, uma trajetória extremamente representativa no movimento popular. Boa noite, Tela. Boa noite, Antônio. Boa noite aos nossos internautas e as nossas internautas aqui. Como diz a minha amiga Estela Farias, ela se chama de internautas, então quero dar boa noite aos internautas. E boa noite para ti também, Antônio. Obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz quando tu me convidou para a gente bater esse papo aqui. E te agradeço pela oportunidade da gente estar trocando essa ideia. A gente que se conhece, acho que, sei lá, vai fazer uns 20 anos, Antônio, e não quero entregar a nossa idade, mas mais ou menos isso. Mas, Tela, a questão assim, das eleições, né, um ponto importante para onde a sociedade vai poder estabelecer os novos rumos que a gente vai seguir, principalmente pós-pandemia. Mas, no primeiro momento, o mais importante dela, qual é a tua trajetória política, principalmente na luta das mulheres, na sociedade? Qual é o teu campo de atuação? Como é que tu tem trabalhado nisso? Então, Antônio, é legal essa pergunta, porque quando tu pergunta isso, quando alguém nos pergunta isso, começa a passar um filme na nossa cabeça, né? E eu começo a me lembrar, primeiro, de quando eu me tornei feminista, na verdade, porque nós, como diz a Simone de Beauvoir, né, não se nasce mulher, torna-se. E a mesma coisa, essa frase dela que é tão conhecida, né? A gente não nasce feminista também, nós nos tornamos feministas, né? Nós feministas, ao longo da nossa caminhada de vida, nós nos tornamos feministas, e eu me tornei feminista porque teve um período, eu tinha uns 17, 18 anos, a minha tia, a Beatriz, a professora Bia, que está aqui, está nos ouvindo, ela me levava nas reuniões para a formação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui em Canoas, né? Essas reuniões, que tem várias companheiras que hoje caminham conosco ainda, né, no Partido dos Trabalhadores, também participavam, e eu ficava lá quietinha, escutando as reuniões, Antônio, e absorvendo aquilo que elas falavam, né? E absorvendo aquilo e refletindo aquilo junto com a minha vida, junto com a história da nossa família, que é uma história de mulheres, professoras, matriarcas, né? O que aquilo representava para mim de fato. E a partir dali, então, eu comecei a tomar consciência de causa, né? De que o feminismo, que é a luta pelos direitos iguais, é a luta por igualdade, por equidade, né? Passou a fazer parte da minha vida, foi naquele momento. Então, eu tinha 17 para 18 anos. Logo em seguida, nosso querido Olívio Dutra virou governador do estado, né? E a gente teve aí um primeiro contato com a questão da luta das mulheres. Para mim, né? Eu tive, através da Vânia Araújo, que era a secretária de política para as mulheres do governo Lívio na época. Isso eu tinha 18, 19 anos, então, a partir daí que começou a minha caminhada e a minha trajetória em relação ao feminismo, né, em relação a essa luta por igualdade entre mulheres e homens. A partir dali, então, eu pude, sempre que atuei, tanto internamente ou qualquer outra área que eu atuei, que eu militei, como no movimento estudantil, por exemplo, porque eu também sou cria do movimento estudantil, né? Eu fiz parte do Diretório Central dos Estudantes ali, da Unila Salle, durante um período, né? E a gente nunca descola as coisas, né? Onde a gente está militando, a gente tem esse olhar de qual é a condição
né, das mulheres na onde a gente está, por exemplo, as mulheres estudantes, né, as mulheres estudantes mães, as mulheres estudantes chefes de família, né, e essas dificuldades todas, né, diferente um pouco dos homens que simplesmente vão para a aula e deu, né, as mulheres vão para a aula com toda uma preocupação, então vem tudo isso colado com a militância feminista também no movimento estudantil. Também pude participar, então, depois, quando nós ganhamos a eleição aqui em Canoas, através do governo do Partido dos Trabalhadores, né, que foi a partir de 2009 aqui na cidade, nós tivemos 8 anos aqui de um governo do Partido dos Trabalhadores, e aí eu pude ter contato melhor, assim, um contato mais profundo com isso, né, dentro da política pública, com o olhar da política pública. Então, Lula já era presidente, a Lei Maria da Penha já tinha sido sancionada, né? E nós tínhamos toda uma caminhada por fazer em Canoas, que era montar uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Isso foi feito a partir também da Maria Aparecida Flores, a Cida Flores, minha amiga, que foi coordenadora de política para as mulheres, e nós atuamos sempre em conjunto, desde lá, né, da criação do Condim até essa história que eu estou te contando aqui já na prefeitura, já enquanto gestão do Partido dos Trabalhadores, que a gente pôde colocar todo um olhar daquilo que nós achávamos que era bem importante de se fazer enquanto uma gestão. E depois disso também, eu sou professora, né, Antônio, nesse meio tempo, assim como você, né, professor de História, mas nesse meio tempo eu me formei em Letras, né, Letras e Literatura da Língua Portuguesa, e pude atuar também na Assembleia Legislativa, então foi onde foi a minha última atuação política, foi na Assembleia Legislativa, né? Antes disso, eu também fui coordenadora de política para as mulheres aqui na cidade, né? Durante um ano, no ano de 2012, eu fui coordenadora de política para as mulheres aqui na cidade, e lá na Assembleia Legislativa, assessorando a deputada Estela Farias, então deputada Estela Farias, que implementou a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, que foi uma luta bem bonita, acho que a gente vai falar disso daqui um pouquinho, né? Com certeza. Eu só ler aqui, Tela. A Denise está mandando um abraço aqui, Dali Tela. Tá? A Beatriz, boa noite, um abraço para a querida. E, Tela, agora eu te pergunto assim, é um tema que particularmente é um tema que me incomodou muito, 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 muito. E eu fazia um raciocínio bem simples. Eu quero que tu faça um raciocínio bem teórico, fundamentado, né? Que era quando a Dilma se tornou presidenta, lá em 2010, né? Quando ela assume em 2011, ela pede para a grande mídia, a mídia corporativa, que ela queria ser chamada de presidenta. E isso teve uma revolta muito grande no país, principalmente para as elites, e quem não era elite, que não entendia os termos, né, também embarcava nessa onda. O raciocínio simples que eu fazia era o seguinte: se existe vereadora, se existe deputada, se existe governadora, se existe prefeita, mas presidenta não podia ter, e era um escândalo. Tela, fala um pouco desse preconceito sobre a questão em relação a Dilma que ela sofreu, e principalmente a questão teórica do termo presidente, onde é que se encaixa isso? Antônia, essa pergunta é um presente para mim, né? Porque esse foi o meu tema de trabalho de conclusão de curso, no curso de letras, e é um tema que me encanta muito, que na verdade é da sociolinguística, né? É uma disciplina que nós estudamos no curso de letras, que desde sempre eu me encantei muito com essa questão da sociolinguística quando eu lia o Marcos Banho, que é um professor da UNB de linguística, de sociolinguística, o Marcos Banho, ele já fala sobre o preconceito linguístico, né? Sobre o fato de que nós, brasileiros, não falamos errado português. Nós falamos... O português é a nossa língua de
nativa, a gente nasce falando português, então nós sabemos português, né? O que nós não temos o conhecimento, todos os brasileiros e brasileiras, é relacionada à norma culta, né? Bom, o caso da presidenta Dilma, como você bem colocou aqui, ele é um caso também de preconceito linguístico, mas além disso, ele é um caso de machismo mesmo, de verdade, porque o uso do presidenta, ele é reconhecido pelo Bechara, tá? O Evanildo Bechara, que é um dos gramáticos mais progressistas que nós temos no país, ele defende o uso do presidenta, assim como ele também defende a flexão de gênero nas patentes da Polícia Militar, por exemplo. Né? Tá lá marcado, eu tenho essa gramática e eu me embasei muito nela para fazer o meu trabalho, porque nós mulheres, Antônio, nós somos invisibilizadas em várias áreas da nossa sociedade, em várias áreas, né? Quando nós chegamos na questão da língua, nós também somos invisibilizadas através da língua o tempo inteiro, né? E o fato de não chamarem ela de presidenta, mesmo ela querendo, ela pediu, e eu me lembro disso, ela pediu para ser chamada pela grande mídia de presidenta, e isso não ser respeitado, é exatamente pelo não reconhecimento de ter uma mulher no poder. Então, a dificuldade de amplos setores, né, que a gente sabe quem são, né, não reconhecer e não chamá-la de presidenta, né, é um fato de machismo, de puro e simples machismo, né, de não reconhecimento das mulheres nos espaços de poder. Tanto que ela, Antônio, em dezembro de 2013, ela sancionou um decreto, foi um decreto, ela sancionou esse decreto, pedindo com que as flexões fossem feitas nos diplomas, porque antes você se formava engenheira e o seu diploma vinha lá, engenheiro fulana de tal, né? Então ela sancionou esse decreto pedindo com que seja reconhecido que existem mulheres nessas atividades, nessas profissões, e a partir daí, né, fosse reconhecido isso. Bom, mas isso é besteira, né? Isso não é besteira, Antônio. Isso faz parte do reconhecimento de que as mulheres ocupam hoje cada vez mais espaços que antes eram ocupados somente pelos homens, né? Então, um exemplo bonito disso também, né, de trabalho da linguagem, foi quando a Secretaria de Política para as Mulheres, através da nossa falecida querida Márcia Santana, estipulou e fez um manual da linguagem não sexista. Esse manual, ele é um manual que orientou todas as secretarias do governo, durante o governo Tarso Genro, a utilizar a flexão de gênero, né, reconhecendo as mulheres. Por exemplo, não tinha nenhum ofício do governo do estado, né, que dizia a secretária Márcia Santana. A própria secretária Márcia Santana assinava ofícios no início do governo que referiam-se a ela como secretário, né? E a partir daí, eu fiz essa minha pesquisa porque eu me formei no final de 2013, né? A partir daí eu comecei a pesquisar vários setores públicos, né? Ou então onde eu ia eu batia foto. Né? Tinham vários setores, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples, aqui na nossa delegacia da mulher, na DEAN, aqui de Canoas, está lá na porta uma plaquinha que diz gabinete do delegado, sendo que é dentro da delegacia da mulher, né? E sendo que as delegadas das delegacias da mulher são todas mulheres, né? Essa mesma questão ligada à Polícia Civil, por exemplo, as identificações das inspetoras eram todas na flexão masculina, eram todas inspetor fulana de tal, eram todos os setores, né? Ou seja, isso pode parecer, com todos os problemas que nós temos hoje para resolver, né, Antônio, que são muitos, isso pode parecer bobagem, mas quando a gente fala, por exemplo, aquela reunião estava cheia de advogados, se eu falar assim, eu participei de uma reunião, estava cheia de advogados, quando que você vai imaginar que tem mulheres no meio dessa reunião?
Nunca. Sim. Você não vai imaginar isso. Então, tanto psicologicamente, nós não reconhecemos as mulheres nos espaços importantes, espaços de poder, quanto, né, isso realmente, de fato, não é exercitado, né? Então, por isso que pode parecer, mas então eu vou chamar estudante de estudanta. A pessoa diz isso, né? Mas isso é uma questão pura e simplesmente política de reconhecer as mulheres nos espaços de poder, né? De reconhecer as mulheres ocupando, que hoje elas são engenheiras, que hoje elas são pilotas, que hoje elas são soldadas, tenentas, como é a flexão na patente da Polícia Militar, que mas eles têm uma dificuldade. Um pequeno adendo. Essa é uma das funções que a gramática tem de ir se adequando à realidade, né? É isso? Na verdade, a gramática, Antônio, ela é muito arcaica, tá? A gramática, ela é muito arcaica. A gramática, ela imagina, a gramática que chegou aqui é de 1500. A maioria das normas da gramática, elas são arcaicas. A gramática nesses, né, desde 1500 para cá, que foi a chegada dos portugueses, né, a chegada dos portugueses, entre aspas, né, desde lá para cá, ela mudou muito pouco, Antônio. É muito difícil fazer uma mudança gramatical. Mas a nossa língua não. A nossa língua está correndo, né? A nossa língua é uma língua viva, ela é uma língua que se modifica todos os dias. Isso é a sociolinguística, né? No Brasil tem mais de 200 dialetos. Mais de 200 dialetos. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Quando eu dou aula de português, eu falo muito sobre isso. Eu coloco o mapa do Brasil no quadro para os meus alunos e faço eles imaginarem que cada fronteira do nosso país faz fronteira com um país diferente, que vários estados do nosso país faz fronteira com um país diferente, e que a maioria dessas fronteiras, elas têm tribos indígenas, né? Principalmente lá para o norte, enfim, né? E desses outros países também tem tribos indígenas nessas fronteiras. Então você imagina que língua é falada nesses locais. Tudo, menos o português. Sim. Esse português que a gente fala, né? Então, assim, e isso está dentro do nosso território, isso faz parte da nossa língua. Então, nós temos mais de 200 dialetos. Eu não posso imaginar o português como uma coisa só, né? Não tem como. Porque, Tela, essa questão desse assunto, ele é tão pertinente, né? E eu me lembro que no processo de impeachment lá, a ministra do Supremo, a Carmen Lúcia, ela criticando a Dilma, mas não citando o nome ali da Dilma, ela criticava o termo presidenta, e ela dizia que ela, Carmen Lúcia, era uma amante da língua portuguesa. E ela criticava o termo presidenta, que ela achava um absurdo aquele tema. E aí eu te pergunto assim, Atila, para nós concluir esse tema, te pergunto assim, existe muito preconceito, não só dos homens, mas das próprias mulheres também, e das mulheres teoricamente esclarecidas. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Teoricamente esclarecida, elas resistem a essas abordagens. E, na verdade, é uma abordagem tão óbvia. Uma coisa eu estava falando esses termos da delegacia, por exemplo, a nossa área que é professor, quando tu olha nos cabeçalhos lá dos documentos, é sempre professor e o azinho separado ali. Sendo que na docência, não vou saber os números agora, mas tranquilamente 60% são mulheres. Por baixo, eu acho. Acho que é bem mais. Mas o cabeçalho não mudou, continua do mesmo jeito lá, e com o azinho para destacar lá que, né, aquela escola tem mulheres também, né? Os livros didáticos também, Antônio, me chamam a atenção. Eu tenho feito fotos de livros didáticos. Que pena que eu poderia ter preparado melhor isso, porque eu tenho registrado alguns exercícios de livro didático que citam sempre
é no masculino, é tudo no masculino o exercício. Sempre quando tem que fazer exercício, por exemplo, de flexionar gênero, o primeiro gênero é sempre masculino. Coloque tais palavras no feminino. Nunca é o contrário, né? E sobre isso que tu falou, da magistrada, isso é uma coisa muito importante que eu aprendi também com o Marcos Banho, que o Marcos Banho, ele é meu livro de cabeceira, tá, Antônio? Quando tu quiser, eu te empresto ele, que é o Preconceito Linguístico, tá? Esse livrinho aqui, eu chego a ter 2 dele, ele é todo marcadinho, porque eu uso muito ele. E ele fala uma coisa que o poder, as pessoas que detêm o poder no nosso país, eles também detêm, eles e elas, né? Também detêm o poder através da linguagem. Eu detenho, e ainda mais o juridiquês, né? Que é uma linguagem. Quem entende a linguagem deles e quem tem o poder na mão hoje no nosso país é quem domina essa linguagem do juridiquês. Se qualquer pessoa do povo, qualquer pessoa, né, lê a nossa Constituição Federal, ela não vai entender. A nossa Constituição Federal, ela não é de uma linguagem acessível para que todas as pessoas possam ler ela e compreender ela. Então, o poder, ele é detido também através da linguagem. Eu sei o que está escrito ali, e eu sei, só eu posso te dizer. E esse poder está comigo. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção também, né? Relacionada à questão da sociolinguística, né? Porque é isso, né? Os poderosos estão com a caneta na mão, com todo o poder, com todo o dinheiro e ainda com toda a nossa língua, né? Usando para si toda a norma culta para poder ter poder também sobre essa ótica. Mas, enfim, Tela, eu acho que posteriormente nós vamos ter que marcar uma live para falar só sobre esse tema, porque ele é desafiante, né? Uhum. E ele é desafiante porque, assim, Tela, uma das coisas que me incomoda muito também é eu conseguir enxergar determinadas coisas, determinadas situações, principalmente a dominação, e as pessoas que estão na minha volta não conseguem enxergar, sabe? Mas eu acho que porque nós abordamos pouco esses temas, eu acho que nós temos que fazer mais. Mas vamos adiante, vou só dar uma lida nos comentários aqui, Tela. A Karina, linguagem inclusiva de gênero, muito importante. A Bia, parabéns, Tela, assisti o teu trabalho de conclusão e fiquei muito emocionada com toda a tua pesquisa. Não era para menos, né? Karina, o termo é datado de 1840. Meu Deus. Karina, de novo, presidenta. O termo presidenta é datado de 1840. Não sabia disso. Obrigado, Karina, pela aula. O camarada Diogo aqui, vocês me representam, Antônio e Tela, são referências para mim. Tu também, Diogo. Baita cara. E aí o Diogo complementa, Tela sim, vereadora. Amém. A Carolina, grande Tela. Tela, vamos para o próximo. Agora, o tema agora ele é mais complexo agora, tá? Bem mais difícil, que é a nossa vida real agora, o nosso mundo concreto, né? O que está representando esse governo genocida para a luta das mulheres? Nós tivemos um retrocesso? Em que estágio que nós estamos da civilização brasileira? Regredimos muito? E aí, Tela? Pois é, Antônio. Essa é uma pergunta bem, bem importante, né, para a gente refletir nesse momento, ainda mais nesse momento de ano de eleições, né? Porque eu li uma entrevista do Bisol, querido Bisol, né? Tu lembra do Bisol, né, Antônio? Eu li uma entrevista dele que ele diz que nós só vamos nos recuperar do golpe contra a presidenta Dilma daqui a 100 anos. E ele faz todo uma justificativa sobre isso,
Bolsonaro não tinha nem sido eleito ainda quando eu li essa entrevista e aquilo ficou me martelando na cabeça, sabe? Porque nós tivemos alguns avanços de governos progressistas, Antônio, para a vida das mulheres, que foi o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, até onde ela conseguiu, que foram avanços importantes, né? Vide a criação da Lei Maria da Penha, no ano de 2006, né, o sancionamento da lei, através de toda uma luta das mulheres, né? A partir disso, nós tivemos muitos avanços de políticas públicas que ainda estavam sendo consolidadas, né? E eu faço uma referência aqui também à política pública de assistência social, né? Que estava caminhando muito bem nesses governos, né? A própria questão da miséria, né? E isso não é menos importante, porque o Lula tirou o país da miséria, Antônio. E isso não é pouca coisa. Quem vive na periferia, aqui que nem a gente, eu vivo na periferia, eu moro aqui em Niterói, a gente sabe o que é a miséria. A miséria bate na nossa porta o tempo inteiro. E o Lula tirou as pessoas da miséria. Quando ele criou, né, um programa de distribuição de renda, né, quando ele criou esse programa, ele criou um programa olhando para as mulheres, principalmente para as mulheres chefes de família. Então, durante todos esses dois governos progressistas que nós tivemos, que pese tenham tido seus problemas, a gente aqui não é nenhum, né, mas também não, a gente não é um tribunal, a gente está aqui conversando sobre isso, a gente estava com essa política, e principalmente uma política de enfrentamento à violência. Então, nós criamos o Disque 180, nós criamos toda uma política de protocolos de acolhimento às mulheres vítimas de violência. O dinheiro era específico, que chegava para os estados e para os municípios, tanto, ele era específico para o enfrentamento à violência contra a mulher. Nós conseguimos, inclusive, através das conferências nacionais, que não foram só de mulheres, as conferências nacionais de várias políticas públicas, que constituíram várias políticas públicas que tiveram esse olhar para a necessidade das mulheres, né, de políticas que foram implementadas e que foram implementadas aqui no município de Canoas, que é um dos principais municípios do estado no enfrentamento à violência contra a mulher ainda hoje, porque essa política aqui em Canoas, Antônio, ela é consolidada, tá? Nós somos um município privilegiado, né, que pese a gente tem alguns problemas por conta do atual governo, do governo Busato, mas a gente ainda tem uma política consolidada de enfrentamento à violência. Por quê? Porque nós temos mulheres que fiscalizam, porque nós somos mulheres unidas, porque nós conseguimos, né, tá sempre à frente disso, para que isso não seja desmantelado aqui, só que a gente é uma ilhazinha nisso, né? Nós temos casa-abrigo, nós temos centro de referência, nós temos delegacia da mulher, né? Nós temos uma rede, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, eu mando um beijo aqui para a Aninha, também minha amiga, que é a nossa presidenta. Então, assim, nós temos uma rede aqui, essa rede, né, ela resiste por conta de uma vontade política de pessoas que estão o tempo inteiro lutando para isso. Agora, a partir do governo Bolsonaro, Antônio, foi um desmantelamento sem tamanho, né, que no nosso estado já estava sendo feito desde o governo Sartori. Sabe quanto foi a verba desse ano para políticas para as mulheres que o governo Leite dispensou? 20 mil reais. 20 mil reais. Tipo assim, é uma vergonha, né? E aí vem todo um desmantelamento, Antônio, sistemático das políticas, não só, né, da questão exatamente políticas públicas no âmbito Secretaria de Política para as Mulheres, que não existe mais, né? Existe lá a Damares, que faz um papel ridículo, né? Mas de toda a política que isso interferindo diretamente na vida das mulheres, né? O Minha Casa Minha Vida, que não existe mais, né? Enfim, toda uma série de questões relacionadas à rede SUAS, que foi desmantelada, que isso reflete diretamente na vida das mulheres, né? E sem contar, Antônio, daí nesse momento de pandemia, que isso é uma coisa que eu acho importante da gente falar, né? Nesse momento de pandemia,
aumentou os números de violência doméstica, porque as mulheres estão em isolamento com seus agressores. Né? Então, nós comparamos dados relacionados a março e abril de 2019 com março e abril de 2020. E a pandemia, ela está gerando uma crise, uma violência doméstica e um feminicídio, assim, sem precedentes na nossa história. Né? Primeiro, porque as mulheres estão em isolamento com seus agressores, têm medo de sair, né, por conta do coronavírus, e, ao mesmo tempo, né, não conseguem chegar nesses organismos de acolhimento, por conta dessas duas questões, do coronavírus, né, e também porque estão cada vez mais monitoradas pelos seus agressores. Então, nós temos um cenário hoje, Antônio, que esse governo genocida, né, além de todas as mortes que esse governo está causando pela sua ineficiência, né, porque é genocida mesmo, né, sendo que até agora, por exemplo, nós estamos sem ministro da Saúde, né, quanto tempo nós estamos sem ministro da Saúde? Já vai fazer 50 dias ou quiçá 2 meses, agora exatamente eu não me lembro, mas além de tudo isso, aí tem mais a questão da violência, né, e que não é só contra as mulheres, as crianças também estão sofrendo, né? Porque estão em isolamento com pessoas, né? Que deveriam protegê-las e não estão fazendo. Então, tá bem assim. Eu me lembro do Bisol quando disse aquilo, sendo que o Bolsonaro nem era presidente ainda, né? Imagina o que vai sobrar, né? A economia sendo o mais preocupante de todo mundo nesse momento, dos nossos governadores, do presidente genocida, do nosso prefeito, né? O lucro acima de tudo, acima da vida. Então, é um momento bem delicado, assim, a gente tem que pensar, Antônio, e a gente bate, mas a gente também fica pensando qual é o nosso papel nesse momento, né? Nós, pessoas públicas, né, políticos, é um momento de eleição, nós temos que falar sobre isso, acho que isso à frente, a questão do enfrentamento desse vírus, né, tem que estar à frente de todas as questões políticas, então é um momento bem delicado, né, para todos nós, mas sempre pesa para as mulheres um pouquinho mais, né, Antônio? Claro, eu acho que esse momento, eu acho que a gente tem que cumprir muito um papel dos partisanos lá da Itália, que criaram a guerrilha para tentar derrotar o nazifascista. Eu acho que nós temos mais para partisã agora. É isso que nós temos que fazer agora. A luta são outra, os métodos são outro, os dominadores estão usando métodos cada vez mais complexos, né? E nós precisamos entender esses métodos para poder combatê-los. Essa aqui é a nossa, acho que essa aqui é a nossa tarefa, né? Tentar fazer a disputa na sociedade, principalmente da narrativa, principalmente. E dá para ver que parte das elites, com o golpe, por incrível que pareça, saíram derrotadas. Acharam que saíram vitoriosas, mas foram derrotadas. E abriram as portas do inferno, né? Vou só dar uma lida nos comentários. A Caroline me representa, orgulho de ter mulheres assim na política, verdade. Denise, Telassim me representa. Sônia, Telassim, vereadora. Depois, Telassim, vereadora aqui. Aqui tem uns 300 aqui, Telassim, vereadora. A Neima está concordando contigo, também acho. E a Gabriela Carvalho. E agora, o tema agora que a gente tem agora, que é o seguinte, que é a questão da criação da Procuradoria da Mulher. Dá uma comentada o que é isso que representa e o trabalho que pode ser feito, falar um pouquinho dessa trajetória, né? Dessa Procuradoria, o que ela é, o que a importância dela e o que pode ser feito para tentar melhorar a vida das mulheres ainda. E aí?
Legal, Antônio. Isso é uma questão uma das nossas propostas de trabalho de pré-campanha e que depois na campanha a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse tema. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia Legislativa durante 3 anos, como eu já tinha dito aqui, que foi uma experiência muito rica para mim. Primeiro, eu comecei na Assembleia, Antônio, coordenando uma comissão especial dos direitos da mulher. Quando o Sartori acaba com a SPM, logo que ele toma posse, a deputada Estela aprovou uma comissão especial, que é tipo uma CPMI. Funciona assim, ó, são 6 comissões especiais por semestre que funcionam na Assembleia. Isso é uma coisa bem interessante que poucas pessoas até sabem disso. Isso é uma coisa bem interessante. E ela foi aprovada a comissão especial dela. Quando ela aprovou a comissão especial, também foi aprovada a Procuradoria da Mulher, mais ou menos da mesma época, né? Então ela me fez o convite, eu estava dando aula nesse período, tinha acabado a eleição, e eu peguei a fono e fui dar aula em Esteio, eu era professora de séries iniciais, eu tinha um 4º ano, eu amava aquele 4º ano, mas quando a Estela me chamou, eu fiquei com os dois com a mão no coração, assim, eu deixo meus alunos, eu vou trabalhar também em outra coisa que eu gosto, né? A Estela disse, não, Tela, são 3 meses, vem trabalhar aqui, que daí depois tu volta para os teus alunos. Eu falei, então tá. E aí fui cedida para a Assembleia. Durante esses 3 meses, Antônio, nós fizemos 25... eu visitei 32 municípios, eu fiz 25 audiências públicas em todo o estado, eu fiz 12 reuniões de trabalho, fiz um levantamento, porque era eu, a Isabel Belloc, que é funcionária da Assembleia, né, e mais o Fabrício, que é um companheiro também que é funcionário do quadro da Assembleia. Éramos nós 3 na comissão e nós varremos o estado. Nós fizemos uma limpa nos municípios para saber aonde tinha fechado serviços para as mulheres. O que tinha afetado fechar a Secretaria de Política para as Mulheres na vida real dos municípios, dos maiores municípios do estado. E fiz essa relatoria, apresentei para a Estela. Né? Isso foi a relatoria final do trabalho. Daí foi quando ela me convidou para ir para a Procuradoria. Eu estou contando isso porque as pessoas às vezes pensam que a gente vai parar magicamente, porque a gente é só bonita, né? Porque a gente, né, Antônio? Tá lá porque é bonita, não é isso, né, gente? A gente teve trabalho, né? Desculpa a brincadeira, mas foi um trabalho que eu não via a minha família, eu passava na estrada, né? Foi bem importante, assim. E daí acabei ficando como assessora da deputada Estela, procuradora especial da mulher, na Procuradoria Especial da Mulher. Nesse meio tempo, Antônio, eu acho importante a gente falar isso também, porque aqui em Canoas nós temos uma vereadora, eu já vou colar os assuntos, tá? Desculpa misturar. Sim. Nós temos uma vereadora aqui em Canoas, tá? Nesse meio tempo, a Silvana Covatti, que era deputada do Partido Progressista, a Silvana Covatti assumiu como a primeira mulher presidenta de Assembleia da história do Rio Grande do Sul, de 180 anos daquele ano, né? Isso era 2015. Dentro de 180 anos de história da Assembleia Legislativa, nunca nenhuma mulher tinha presidido a Assembleia. E a Silvana, justo naquele ano, criada a Procuradoria, a Silvana Covatti, assume como presidenta. Aí o que a gente fez? A gente se aproveitou, né? Aí criamos todo o organismo dentro da Assembleia. Hoje a Procuradoria tem uma sala, bem na entrada da Assembleia tem uma sala da Procuradoria Especial, e isso foi muita briga, muita ida e vinda, muita reunião. Tinha né, toda a mesa diretora nós tínhamos que convencer, não era só a deputada Silvana Covatti, não era só isso, a gente teve que convencer, inclusive companheiros nossos do partido, de que era importante que a Procuradoria Especial da Mulher não tivesse ligado somente ao mandato, porque aquilo é um organismo muito maior, né, um organismo dentro do Legislativo que trata toda a legislação para as mulheres, não podia ficar atrelado
num gabinete somente com assessoras da deputada, porque isso não era interesse somente da deputada, era um interesse de todo mundo, né? E daí conseguimos o espaço. Bom, conseguimos o espaço e agora? A gente não tem cota para nada. A gente não tinha cota para imprimir um material, uma Lei Maria da Penha, nós não tinha cota. Nós não tinha cota para viajar, nós não tinha cota para... E foi outra briga. Vamos conseguir um mínimo de cota, porque nós precisamos ter uma autonomia, procuradoria. Então, hoje, depois da Estela Farias, quem virou procuradora foi a Manuela Dávila, né? E hoje, depois da Manu, foi... Eu não lembro, eu acho que hoje é a Kelly Moraes, a procuradora maravilhosa, Kelly, maravilhosa, lá de Santa Cruz, a Kelly, que não é do nosso partido, mas ela é uma mulher guerreira, ela tem toda uma história de vida também interessante. Também é procuradora... Ah, não, hoje é a Luciana Genro, a procuradora. Hoje a Luciana Genro é a procuradora. Então foi isso, Antônio. Nunca as coisas, né, a partir da criação da procuradoria, nós criamos procuradorias, daí começou outra comissão, né, criar procuradoria nas câmaras de vereadores, criamos 25 procuradorias, e aí eu teria que achar um material onde que nós criamos? Criamos em Torres, em Porto Alegre, em Cachoeira, em Rosário do Sul, em Esteio, Novo Hamburgo, nossa, 25 municípios hoje têm Procuradoria Especial da Mulher. E Canoas não tem, né? Canoas não tem Procuradoria. Por quê? Porque os nossos nobres vereadores machistas, né, não aprovaram o projeto. Mas no próximo legislativo, Antônio, quero deixar registrado aqui, se caso, né, nós tivermos... podemos eleger, se Canoas eleger mais mulheres, pode ter certeza, nós vamos fazer uma brigaçada lá, porque é através daí que a gente consegue ter um olhar de todas as leis, por exemplo, e um olhar de toda a cidade, né, referente às políticas para as mulheres. E é um espaço, conquistando esses espaços, que é importante para nós podermos destacar a importância que é trabalhar a questão da mulher na nossa sociedade hoje, né? É isso. Sem dúvida nenhuma. E aí, vamos dar uma lida nos comentários aqui, que é a Maria Oliveira. Tens uma trajetória linda, Tela. Orgulho de ti. Depois nós temos a Bia. Orgulho desses dois companheiros, Antônio e Telacim. Grande trajetória de luta nos direitos humanos. Admiro vocês. Obrigado, camarada. E a Bia Carvalho. Parabéns, Antônio, por esta baita canal de comunicação. Obrigado, Bia. Pois bem, agora a gente vai entrar num tema agora que, na verdade, são todos os temas que nós estamos discutindo aqui, eles são complexos, né? Mas é um mais complexo do que o outro, né? E aí eu te pergunto, Tela, agora, por que a mulher ela tem uma baixa representação na política? Só em Canoas, aqui, o nosso município, são 21 vereadores, 20 vereadores e uma vereadora. Acredito que no país inteiro não deve ser diferente, né? Deputadas, senadores. Dá uma comentar, tu tem dados sobre isso para falar sobre essa questão? E também por que a mulher ela não consegue disputar essa questão de poder? Se não me engano, 52% da população é feminina, né? Teoricamente, teria que ter no mínimo 52% de representação. Dá uma comentada sobre isso. Sim, Antônio. Eu tenho os dados, sim. Eles são assustadores, tá? Os dados não são bons, os números não são bons no que diz a representatividade das mulheres na política. E a última eleição de 2016, inclusive, diminuiu o número de vereadoras no país, né? Nós tivemos eleitos 8 mil, eu não vou saber o número exato, tá? Eu tenho que olhar, mas foram 8.600 e alguma coisa do total de vereadores e vereadoras eleitos, tá?
dentro desses 8.600 e alguma coisa, né, somente 700 e poucas são mulheres. É muito pouco, né? Esse número ele é muito absurdo, né? Se a gente for pensar o porquê que a gente por que acontece isso? Ó, desculpa, Antônio, eu vou te dar os dados certinho aqui, né? 8.441 57.814 vereadores eleitos, vereadores e vereadoras, 57.814 vereador e vereadoras eleitos. Desses 57 mil, somente 8.441 são mulheres. Né? 57 mil, 8.800 e pouco são mulheres. Né? Bom, é uma série de motivos para que nós não estejamos em maior número na política, uma série de motivos. Por exemplo, a legislação que obriga os partidos a terem 30% de cota de gênero nas suas chapas, ela é uma legislação muito recente. Né? Quando o Superior Tribunal Eleitoral definiu isso, né, não existia uma fiscalização. Qualquer pessoa podia cumprir aquela cota ali. Bota a fulana que é professora, daí ela se licencia 3 meses e tá tudo certo para ela entrar na chapa para a gente cumprir a cota. Era assim, né? Mulheres laranjas. Né? Isso daria uma outra live, né, Antônio? A gente está trazendo temas aqui, isso daria uma live só sobre isso, né? Para a gente falar sobre isso. Mas aí, a partir do ano, acho que a partir da última eleição, que isso começou a ser fiscalizado, por exemplo, né? Tem uma fiscalização se realmente essas mulheres fizeram campanha. Então, você não pode mais ser candidata laranja e não ter nenhum voto. Lembra? Não aparecia nenhum voto para fulana. Por quê, né? Porque ela era uma candidata laranja, né? Não que não tenham homens, tem homens também, tem partido que fazia isso, colocava homens laranja para fechar a nominata lá e tal. Bom, a partir disso, Antônio, e eu tenho um entendimento, porque nós mulheres, nós temos muito mais dificuldades para assumir postos na política, porque a gente tem toda uma questão de vida. Nós temos filhos, nós temos casa, nós temos marido para dar conta, e isso historicamente sempre foi dito por nós. Né? Então, para nós sairmos para a vida pública, primeiro isso, nós éramos proibidas até início do século passado de termos vida pública. A nossa vida não era, ela era doméstica, tu sabe isso, tu é historiador, tu sabe que a gente, né, só pôde assumir cargos, tanto que há 75 anos só que a gente pode votar, né? Então, nós chegamos até aqui por uma questão cultural, histórica, né, Antônio? E o que eu penso sobre isso? A gente já está com quase fechando o nosso tempo ali, mas o que eu penso sobre isso, Antônio, tá? Eu acho que isso é uma coisa que também, além da transformação cultural que nós estamos fazendo gradualmente, às vezes devagar, mas estamos fazendo, essa transformação, por exemplo, essa questão da política e de uma reforma profunda política, ela tem que ser pensada sob o ponto de vista de que não é possível mais nós não termos paridade nos espaços de poder. Não é possível mais. Tanto que nós temos paridade no partido, né, Antônio? Nós somos 50% nós somos 50% da cota de gênero, 50-50, né? Nós temos a questão também interna de juventude, de negros, né? Nas nossas direções, né? Nós não temos mais uma direção que era homogênea, formada, né? Uma direção completamente formada por homens, brancos ainda. No PT não tem mais isso. Isso foi um exercício que o PT fez até que chegou nesse ponto. Bom, e eu acho que através de uma reforma política, né, com essa questão da paridade de gênero, ela é extremamente importante, mas a gente está tão
atrelado, tão atropelado com as coisas, Antônio, que nós não estamos mais nem falando de reforma política, né? Porque nossa democracia está morrendo, né? Nós estamos vivendo um período assim que é de retrocesso, que é antidemocrático, que é tanta coisa que a gente, sonhar com a reforma política e a paridade de gênero, meu Deus do céu, mas eu não desisto. Eu acho que isso é uma coisa que tem que vir de cima para baixo, Antônio. Né? De cima para baixo, no sentido de que isso deve ser feito através dessa reforma política, né? Que a gente tenha listas dos partidos. Eu defendo a questão da lista e eu defendo a questão da reforma política ter a paridade, né? O partido botou 12, então é 6 homens e 6 mulheres, sabe? E aí dentro disso tem também a questão da cota racial, né? Tem a questão de ter a representatividade de fato, né? Bom, isso daí seria, enfim, a gente poderia ficar aqui conversando sobre isso durante muito tempo, né, Antônio? Mas eu acho que seria a única forma da gente transformar, fazer com que mais mulheres acessem os espaços de poder. E eu fico, às vezes, me colocando e pensando isso como pré-candidata, tá, Antônio? Quero registrar isso. Se eu fosse pré-candidato, eu teria, por exemplo, 3 pessoas aqui me assessorando. Uma estaria aqui com meu celular curtindo os comentários, a outra não sei o que, sabe? É diferente, parece que a gente tem uma outra forma de fazer política, né? E, bom, é uma nova eleição também, é um novo momento, vai ser uma eleição completamente diferente. A gente está sofrendo isso nesse momento, e com as companheiras que eu tenho conversado, a gente se apega muito nas companheiras, tá, Antônio? Nós, mulheres aqui do partido e as pré-candidatas, a gente está unida assim, vocês não têm ideia. Nós estamos unidas, nós temos um grupo só nosso. Quando uma tá triste, já vai fala com a outra já para dar uma animada, sabe? O que tu tá fazendo? A gente convidar, já que tu tem, eu vou te interromper. Claro. Já que vocês estão nesse grupo, aproveita e já convida elas para participar aqui do espaço aqui. São quantas candidatas que nós temos aqui? Quantas pré-candidatas? A nossa nominata, Antônio, está maravilhosa. Se for comparar com outras de outras cidades, nós temos 40% de companheiras mulheres na nominata, né? Nós somos 12 mulheres. Nós temos mulher trans, nós temos mulher negra, nós temos mulher jovem, nós temos mulher índia, nós temos a nossa nominata, assim, olha, ela é de dar orgulho, de dar inveja em muita gente, porque a gente tá bem, viu? E todas qualificadas, todas com política na cabeça, todas maravilhosas. Já fica o convite, então, para vir aqui trocar uma ideia e divulgar a proposta. Tela, para concluir agora, a gente já está estourando o tempo. Qual é a importância de aumentar o número de vereadoras, já que a gente tem só uma? E tem só uma depois de um longo tempo sem ter nenhuma. Qual é a importância de aumentar o número de vereadoras em Canoas? Antônio, não só em Canoas, né? Mas em Canoas é muito importante, porque Canoas tem um histórico muito feio de mulheres na política, muito feio que eu digo. É muito raro ter uma vereadora. A gente teve vereadora, a Nani foi vereadora, a Nani trabalha na Assembleia, funcionária da... A Nani trabalha na Assembleia, encontrava ela seguida lá e conversava com ela sobre isso. Depois da Nani, a gente teve uma vereadora que foi a... como que é o nome dela, meu Deus? E que ela era suplente, daí saiu e ela assumiu, ela nem tinha sido eleita, na verdade, vereadora. E agora é Eunice. Então, assim, Antônio, não sei se vocês assistem, que eu vou deixar a dica aqui para quem está nos assistindo, para assistir uma sessão da Câmara, para ver o jeito que a Maria Eunice é tratada pelos vereadores. É uma vergonha. É uma falta de respeito. Ela não consegue aprovar nenhum projeto dela que seja progressista em relação às políticas para as mulheres. Ela não consegue. Porque, né, então, ela é uma pessoa lutando pelas mulheres lá dentro sozinha.
praticamente, porque, claro, temos os nossos companheiros homens ali, os vereadores progressistas são poucos, né, que atuam ali, mas atuam com seus interesses também, né, não com os interesses das mulheres canoenses. Então, por que é importante a gente ter mulher nesses espaços, Antônio? Porque quando tu tem a caneta na mão, tu faz. Quando tu não tem, pode até ser um vereador legal, um vereador parceirinho das mulheres, né, mas nunca na cabeça dele ele vai pensar política para a mulher em primeiro lugar, nunca. Isso nunca vai ser assim, né? Quem vai pensar política para as mulheres são as mulheres, não são os homens. Os homens pode ser isso que eu digo, pode ser legal lá, tenho todo o respeito pelos nossos companheiros vereadores. Agora, isso ser prioridade é só das mulheres. Por isso que é importante a gente ter mais mulheres, não só, né, na Câmara de Vereadores, mas que a gente tenha mais mulheres na política, né? Nós viemos com essa preocupação, Antônio, na nossa chapa majoritária, que nós temos o Nelsinho como pré-candidato a prefeito, né? Quero mandar um abraço para o Nelsinho, meu amigo. E nós temos a Alice, que é a pré-candidata a vice-prefeita na nossa chapa. Então, a nossa chapa já traz uma paridade, né? Quando a gente apresenta um homem e uma mulher para concorrer na majoritária, a gente está com um olhar bem importante em relação às políticas para as mulheres. Eu acho bem importante a gente falar sobre isso também. Acho legal tu trazer a Alice, que é maravilhosa, ela é do PCdoB, e acho que é bem importante tu trazer ela para uma conversa também, Antônio. Acho que vale super a pena. Vamos trazer sim. Então, Tela, concluindo a live aqui, vou só ler os últimos comentários aqui, que foram bastante. Pois bem, a Maria Oliveira, excelente, Tela, temos toda uma conjuntura excludente. Precisamos lutar e ocupar todos os espaços. Depois nós temos aqui a Bia, que orgulho de caminhar ao lado de vocês. Parabéns. Ótima entrevista. A Mara, parabéns pelo espaço de debate. Antônio, obrigado, Mara. Rafael, Canoas precisa ter essa pessoa, nos representando na Câmara. Que orgulho de ti, Tela, assim. Rafael, e tinha que eu perdi aqui o Cristiano está dando aqui grande Tela. E esses foram os comentários aqui que eu acho que bateu o recorde dos comentários. E eu estou deixando agora, Tela, um link aqui no chat para o pessoal, e depois que terminar a live, ela vai ficar na página aqui para pesquisa, compartilhamento, e estou botando um link no YouTube, daqui a 1 hora, que é o tempo de baixar o vídeo e fazer a postagem, e deixar lá, que no YouTube é mais fácil para poder fazer pesquisa. E quem puder, se inscreve no canal também. Tela, quero te agradecer muito, né? Eu conheço a tua trajetória de luta, é uma trajetória brilhante, e acho que a vida, ela nos proporciona, em determinados momentos, de a gente estar juntos, outros não, né? Mas é essa convivência que a gente aprende com pessoas incríveis. Tu é uma daquelas que merece estar na política. A política Obrigada, precisa de ti. A política precisa de ti. Um grande abraço, Tela. Pode fazer as considerações finais. Quero te agradecer pelo convite de novo, né? Quero muito também, Antônio, acho que é importante, amanhã é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, né? E esse é um dia de bastante reflexão também, porque eu, como privilegiada, enquanto mulher branca que eu sou, né? Que nós, mulheres brancas, que os homens brancos sejamos escudo para as mulheres e homens negros, né? Que nós sempre possamos ser escudo, mas que nunca falemos por eles, né? Então, eu quero também fazer essa reflexão, porque a Sandra Lee, esses dias, me chamou de escuda, e aquilo me deixou tão emocionada, sabe? E eu acho que esse é um dia de a gente refletir, esse dia, essa semana, sempre, a vida toda, né? Sobre se nós, mulheres brancas, temos dificuldades de estar nesses espaços, imagina as mulheres pretas, que são a maioria do nosso país, né? Então, eu queria trazer essa reflexão para o final aqui, agradecer o convite, dizer para as mulheres negras que sim, nós somos escudo, e que sempre que eu puder, eu farei
o possível e impossível para ser escudo de vocês. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso num país que está demonstrando seu racismo cada vez mais, cada vez mais forte e cada vez mais hediondo, né? Que isso fique para nós, assim, como uma reflexão final aqui, diante de que amanhã é esse dia, né? Que a gente possa refletir. Então, acho que era isso. Eu te agradeço, Antônio. Obrigada para quem estava assistindo a live aqui conosco. Um beijo para todo mundo e um bom final de semana. E a gente tem encontro domingo do partido, tá? Domingo às 16 horas. Quem quiser me chamar no Face, eu mando o link. Tá Acho bom. que era isso. Obrigado, Tela, e obrigado por todos que participaram. Tchau. Valeu.